E a gente vai falar hoje sobre gestão de tempo para uma vida mais ativa. Eu tô até aqui com o computador aberto, preparei bastante conteúdo pra gente conversar. E todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema, vai mandando pra mim, ok? Então a gente vai falar um pouquinho. Boa tarde para quem tá chegando. A gente vai começar a falar sobre essa questão de gestão de tempo, que é o ponto-chave. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta aqui, que vocês acabam me falando que o desafio maior é relacionado a tempo, né? Então ontem eu abri caixinha querendo saber como que tava a relação de vocês com treinamento, e a gente teve aqui mais de 60% do pessoal que nos acompanha ou sedentário ou quase ativa. E aí a gente vai encontrar num ponto de quase ativo e entender o que é esse quase ativo para cada um. Quem for chegando tá me ouvindo bem? Todo mundo que tá por aí? Então tá, como que a gente vai começar a conduzir essa prática aqui agora? Eu montei aqui uma ordem de um cronograma pra gente começar a falar, e eu imagino aqui que o ponto principal é a gente começar a quebrar o paradigma da maioria das pessoas quando começa a se exercitar. Por que eu falo a maioria das pessoas? Porque a gente tem avaliações diariamente, gente nova chegando, e a gente começa a entender qual que é a linha de raciocínio desses mais de 60% do pessoal que tá ou quase ativo ou sedentário nesse momento, né? É acreditar que tem que treinar todos os dias, ou que precisa de 1 hora por dia para treinar, ou que precisa de muito material. Fala pra mim, vocês aqui, se algumas dessas crenças, né, elas passam aí na mente de vocês. Eu acredito sim que precisa de 1 hora por dia para treinar, eu acredito que precisa ser todos os dias. Bom dia, Vanu, boa tarde já, boa tarde, Dani. Então, o primeiro ponto é, a gente não precisa dessa 1 hora, tá? Essa 1 hora virou um número mágico, simbólico. Esquece essa ideia de 1 hora. O primeiro paradigma que a gente precisa quebrar é realmente esse. Não tem nada, né, correlacionando que só vai ter resultado se você se exercitar por 1 hora. Ponto. A gente pode ir para o próximo ponto. E aqui a nossa ideia, que eu coloquei esses dias, é nós diminuirmos as barreiras entre as pessoas que estão sedentárias e as pessoas que estão ativas. Quais são as barreiras que estão ali no meio do caminho? Por que algumas pessoas conseguem? Por que outras pessoas não conseguem? O que está diferenciando aí? Então, pontos que eu encontrei aqui é em relação a saber que fazer o que precisa ser feito, né? Eu falo que tem uma história que eu contei aqui para vocês no ano passado, que mesmo depois aí de 12 anos de formada, que eu tava ano passado, formada não, mas já atendendo na área, eu não tinha uma rotina ativa. Então, e isso não só o meu caso, mas muitos colegas da profissão e muitas pessoas que têm conhecimento que é necessário estar ativa, não estão. Então a gente sabe que, assim como um médico fumante, por exemplo, não é só conhecer o que precisa ser feito, mas é muito mais entrar no campo da ação e fazer o que precisa ser feito. Então eu coloquei uma frase aqui, já anota essa frase que a gente vai ficar com ela na cabeça. Não é sobre saber o que precisa ser feito, é sobre fazer o que precisa ser feito. Porque senão a gente fica imaginando aquele ponto ideal e ancora nossa mente nesse ponto ideal e acaba que não faz nem o ideal e nem o possível. E aí é nesse ponto que a gente vai começar a trabalhar. Entender que nem sempre a gente vai conseguir fazer o perfeito, que é aquele que está na nossa mente. Então o primeiro ponto é quebrar esse perfeito na nossa mente. Quem tá por aí, solta o coraçãozinho, solta o aviãozinho e fala pra mim, qual é o perfeito na sua mente? Se a Dani, se a Silmara, se eu falasse, agora vocês vão preencher como pessoas ativas a próxima vez que eu colocar a caixinha. Qual é a referência de vocês para acreditar? Sim, agora eu tô uma pessoa ativa. Pode ser 1 hora, pode ser todos os dias. Então essa é a consciência inicial que a gente acaba tendo, que tem um número padrão para a gente conseguir alcançar.
Mas saber que precisa ser feito não é o suficiente. Por isso, a gente vem agora com as ferramentas para entender como que a gente pode esmiuçar, desmembrar esse perfeito e trazê-lo para nossa realidade, ok? Vocês estão tão quietinhos. Quem tá por aí, vai dando um oizinho. Vamos pra ação? Quem quer ir pra ação comigo? Bora lá. Então, o primeiro ponto pra gente ir pra ação é entender na nossa rotina quais são as possibilidades. E aqui eu falo, oi Betinha, boa tarde, lindona. Aqui eu falo das possibilidades reais, tá? Não adianta você hoje, que não tem agenda nenhuma, não tem disponibilidade nenhuma, imaginar que vai tirar da cartola 1 hora por dia. Por isso que é o primeiro ponto, é quebrar essa ideia de que precisa ter 1 hora por dia, ok? Depois disso, perceber quais são os horários que você tem uma janela possível. E aí a gente começa a estruturar dentro da sua rotina de dia. Isso a gente amplia para semana e amplia para mês. Qual é uma forma, qual é uma ferramenta que eu uso para a gente conseguir isso daqui? Tanto o calendário anual, que a gente está fazendo um desafio, quanto o calendário mensal. Essas ferramentas estão disponíveis tanto para quem é aluna quanto para quem não é aluna. Então, se você não tem essa ferramenta e você quer, me chama no direct quando terminar essa live ou marca na própria live que eu envio para você via direct, ok? Mas fácil mandar no direct que aí a gente já consegue se achar por lá. Bom, por que é interessante a gente trazer para o papel para conseguir visualizar? Justamente por isso. Para a gente entender que dentro de um contexto de um mês, por exemplo, que eu coloco uma expectativa aí de me exercitar que seja 20 dias, eu já consigo prever de maneira antecipada quais são os dias que eu tenho disponibilidade para fazer essa prática. Porque senão fica tudo muito ao léu, fica, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E se você tá inconformada, se você sente que precisa mudar, não é nesse ritmo de deixa a vida me levar que você vai conseguir alcançar isso. Então, nossa ideia aqui hoje é te aproximar desse ponto de pessoa ativa, é diminuir as barreiras, mas também encontrar estratégias para você conseguir chegar nesse ponto com eficiência, é ser intencional nessa prática, ok? Então, primeiro ponto, começa pelo mensal, que é mais fácil de planejar, tá? Aqui eu falo para quem tá começando, é bem interessante. E, se bem que os dois, tá? Aqui a gente só marca o dia e o objetivo é fazer 222 dias no ano. Mas se você tá no 0 a 0 ainda, vamos um mês por vez, tá bom? E aí, na ideia desse um mês, o que é? Mesmo que você não use essa ferramenta, mesmo que você use um calendário seu, o que eu recomendo normalmente? Pega no seu planejamento, olha, eu quero começar, e aí um ponto-chave, anota. Você não deve começar, eu quero começar emagrecendo 2 quilos. Eu quero começar correndo 5 quilômetros. Não! Esse daí é uma questão de resultado. Você não deu o primeiro passo, como você já quer pensar em resultado? Então, nós vamos começar pela frequência. Eu quero começar fazendo X dias. Eu quero começar a ter um mês ativa. Começa a colocar por dias. E aí, não me compromete o mês inteiro se você não tem uma semana ativa. Começa com uma semana ativa, dobra a meta e aí depois você dobra a meta de novo. Então, começa com pequenos espaços. Normalmente, a gente recomenda os 21 dias, que são bem interessantes para começar a criar esse hábito, tá bom? Então, o que você vai fazer? Colocou lá uma meta. Vamos fechar aqui um mês. O que eu até coloco aqui, ó, de 7 dias na semana fiz 7, fez 5 de 7, fez 5 de 7, fez 4 de 7. Por quê? Você tem lá um padrão geral, mas, mulherada, sabe que período de ciclo menstrual dá uma baixada na energia, às vezes você tem uma festa, tem algum evento, tem alguma viagem que você não consegue casar o seu momento de treino, você já se antecipa a isso. Não vai esperar acontecer e falar, opa, não é pra mim esse negócio. Ou, não deu certo, daqui 2 semanas eu começo de novo. Não, você já estava prevendo.
Tudo bem até aqui com o calendário? Então, essa previsão é importante. Além disso, o que a gente costuma colocar no calendário? Ó, por exemplo, aqui teve uma prática de hipometabólico, treino 1 de superiores e hipopressivo, treino 2 de hipopressivo inferiores. Por quê? Aí tá um outro ponto. Como a gente consegue colocar constância, né? Aí pro pessoal que sente que é possível exercitar-se todos os dias, e aí a gente vai falar sobre isso também na distribuição. Yasmine, eu não consigo todos os dias, mas 2 a 3 vezes na semana eu tenho uma disponibilidade maior, quase 1 hora aí ou 1 hora. Legal? A gente vai focar em distribuir o objetivo que você tem dentro das suas possibilidades. Então serão 3 dias na semana, por exemplo, de 1 hora. E aí a gente vai colocar, meu objetivo é aumentar a flexibilidade, fortalecimento, ganho de massa muscular. A gente vai colocar dentro desses dias. Não, Yasmin, eu não consigo 1 hora, mas eu conseguiria se fosse 20 minutinhos por dia. Aí dá pra fazer todos os dias? Ok. Só que aí a gente não vai fazer aquele treino de força inteirão todos os dias. E aí nós desmembramos ele para colocar todos os dias uma prática possível. Claro até aqui? Solta o coraçãozinho, solta o aviãozinho e chama a galera. Pronto, nós passamos então pelo calendário. Junto ao calendário, nós vamos colocar metas palpáveis. Anota aí o segundo tópico. Primeiro, calendário. Segundo, metas palpáveis. Por que metas palpáveis? Porque às vezes a pessoa vem e fala, eu quero me sentir mais bonita. Tá, qual a referência para se sentir mais bonita? Eu quero me sentir mais ativa. Qual a referência para se sentir mais ativa? Porque se a gente não consegue metrificar, como a gente vai saber que evoluiu? Daqui um mês que a gente pensa, daqui um mês eu quero me sentir tal coisa. Só que naquele dia você teve, sei lá, um problema em casa, teve um estresse e você não vai conseguir mensurar. Por isso é importante que a gente consiga metrificar. De que forma? Balança? Não é balança, gente. Balança é o último caso, a não ser que tenha muito sobrepeso, ela pode ser uma das referências sim, mas não é a principal. O que eu gosto de trabalhar bastante são as medidas, tá bom? A medida é um ponto interessante. Roupas é um outro ponto interessante para você considerar também. E as suas atividades no dia a dia. Então, qual que é uma forma da gente metrificar? Uma pessoa que, por exemplo, quer melhorar condicionamento físico. É quando ela vai subir um morro para fazer determinada atividade, vai, sei lá, no mercado e tá passando mal, tá com a língua de fora. Vai subir uma escada e tá sentindo essa sensação de fadiga. Mora num apartamento, mesmo que tenha elevador, a gente até brinca. Faz uma referência, vai de escada e vê como que o corpo fica. Então, esses são os pontos iniciais, além do calendário, metas palpáveis. E essas metas, Maria Sueli, Nath, tudo bem? Isabelle, essas metas, elas precisam ser palpáveis, senão fica tudo muito solto, tá bom? Uma outra forma é fazer também a sua avaliação física. Mas, se você não tem essa possibilidade nesse momento, tenha essas metas palpáveis que você mesmo consegue mensurar. Terceiro ponto, que é um ponto assim que eu falo que é super importante, é o compromisso social. O que é o compromisso social, gente? Gleice, boa tarde, lindeza! O compromisso social é você falar para a mãe, para o marido, para o filho, para o sobrinho, olha, eu comecei a me exercitar, eu gostaria que vocês me ajudassem nisso, ou me acompanha aí, me incentiva, ou coloca nos stories todos os dias, tô começando uma prática. Essa é uma forma de, tem embasamento isso, tá, gente? Não é aleatório. Quando nós nos comprometemos com mais pessoas, é muito mais assertivo que você tenha aquela prática constante, porque não é só com você. Por que tem pessoas que falam que só conseguem se elas forem para academia ou só se ela tiver um personal? Porque ela tem um compromisso com aquela pessoa. O problema é que nem todo mundo pode pagar o personal para estar com você ali na academia. E aí você não vai fazer? Não dá.
Qual que é a outra forma de você desenvolver esse gatilho do compromisso social? Faz isso com a família, faz isso na internet, faz isso com os amigos, tá bom? Não tô falando que o papel do personal é só compromisso social, mas sim tem esse viés também, tá? Você vai precisar de um profissional para te orientar. Mas nesse ponto você consegue trabalhar de outras formas que não só essas, tá? Não tem quando a gente está começando uma dieta que começa a tirar foto de uns pratos bonitos e você fala, ai, que empolgação. É a mesma coisa, gente. Começou a postar, começou a compartilhar com as pessoas próximas de você e que vibram pelo mesmo objetivo, tá? Aí a pessoa já vai pensar duas vezes em te chamar para, né, vamos fazer um furo, fazer alguma coisa diferente, porque sabe que você tá naquela meta. Combinado? Se você não fala nada, aí você já tá num dia meio corpo mole, não vou treinar não vou me exercitar não, vou ficar mais um pouquinho na cama. Não é isso? Então tá, a gente tá indo pro último ponto, espero que vocês estejam anotando. Então, primeiro calendário, segundo meta palpável, terceiro compromisso social e quarto, lembretes. Por que lembretes, minha gente? Pega post-it, adesiva no espelho, adesiva na geladeira, coloca despertador no celular. Por que você precisa desses post-its? Para lembrar, minha gente, é igual água. Enquanto você não tem o hábito de tomar água, você precisa ser lembrado. Por que tem aplicativo de beber água? Porque a pessoa não está acostumada. E ela precisa ser lembrada constantemente, várias vezes, até acostumar. E até não precisar mais dos lembretes. Mas enquanto você não tem o hábito, você precisa de ferramentas para tornar esse hábito possível. Além disso, nós vamos para o quinto ponto. Qual que é o quinto ponto? Para a gente facilitar a vida, então vamos lá. Qual que é o ponto? Facilitar a vida. Por que eu falo tanto de treino em casa? Oi, Andréia, batendo cartão das nossas lives, lindona, tudo bem? Por que eu falo tanto de treino em casa? Se você ainda não tem o hábito, se você ainda não está acostumada, se você não tem essa constância, concorda comigo que é muito mais fácil eu tomar essa água, porque a taça tá aqui, a água tá aqui e eu tô falando. Imagina se eu estivesse aqui com vocês e essa água estivesse lá na cozinha. Será que eu ia parar para tomar? Será que eu ia parar a live para ir tomar? Será que eu ia carregar vocês na live para ir tomar? Não ia. Isso acontece no trabalho, isso acontece no nosso treinamento. Então imagina comigo, você está num dia de trabalho, são 17h52. Você deixa para se exercitar depois do trabalho. Qual das opções, eu quero vocês me respondendo essa. Qual das opções é mais viável para quem não se exercita, para quem não está acostumado, para quem não gosta, para quem não é hábito ainda? A pessoa, oi John, hello! A pessoa que tá aqui, terminou o trabalho e vai pegar carro, vai pegar trânsito das 6 horas da tarde, ninguém merece, para ir atravessar a cidade para conseguir chegar na academia, ou a pessoa que vai pegar o tapetinho, esticar, pegar o halter e treinar. Qual será a opção mais viável? Então, quando eu falo que treinamento em casa ele torna mais possível, é justamente nesse sentido, porque a pessoa ela ainda não tem o básico que é o hábito. Se ela não tem o hábito, quanto mais obstáculos nós colocarmos no caminho, mais difícil vai tornar essa prática de ser uma prática constante. Por isso, eu sempre recomendo em casa, tá? Tenho alunas que treinam na academia? Tenho. São alunas que já querem mais carga, que já têm essa necessidade do social ali envolvido, mas elas querem um acompanhamento personalizado. Então, tem um acompanhamento personalizado e vai lá para academia. Mas o hábito, que é a nossa chave da nossa pirâmide, a nossa base, ela já está construído. Se você não tem esse hábito construído, você vai pegar seu caderninho e olhar, tá, qual que é o item 1?
qual que é o item 2 e todos os pontinhos até a gente chegar no item 5 que a gente chegou agora, que é o de facilitar a vida. Se você não construiu tudo isso, essa base ela vai ser muito difícil de você colocar, entende? Ah, tá, vamos fazer o contrário. Antes do trabalho, num dia frio, você vai acordar e vai colocar roupa, tomar café, ir pra academia, voltar, ou você levanta, vai pra sala, faz seu treino e depois vida que segue. É sobre isso, entende? Quando a gente consegue otimizar o nosso tempo, quando a gente consegue diminuir o espaço entre o seu eu sedentário e o seu eu ativo, é quando a coisa toda acontece, ok? Acredito que concluí aqui. E por aí, pessoal, como é que tá? Qual foi o ponto principal para vocês? Para quem me chamar, eu vou mandar no direct a estrutura, o raciocínio dessa prática. Então me chama no direct, eu falo, olha, eu quero os tópicos da live e eu mando para vocês, e o calendário também, ok? Combinado? Não tem mais desculpa, hein, gente? Depois dessa live foi uma aulona, a gente desmembrando todos os pontinhos. Coloca nos comentários quando essa live subir qual foi o ponto principal dessa live para você. Combinado? Beijo grande, excelente semana, até a próxima!